Amém, amém. Vamos voltando, vamos voltando. Estamos ao vivo novamente. Vamos voltando. Diácono Eduardo já está voltando. Rai, Joilson, Leonai, Flori. Vamos voltando para a gente dar sequência. Vai me dizendo aí de novo se está tudo ok, se está tudo bem, se está tudo beleza, ouvindo, vendo bem. Amém. Então, só revisando enquanto os outros estão voltando. Por que uma igreja morre? Estou abordando aqui 5 grandes motivos. Já falei 3. Primeiro motivo, por que uma igreja morre: corrupção teológica, moral e ética. Segundo motivo, por que a igreja morre: viver no pecado, viver praticando o pecado. Terceiro grande motivo pelo qual uma igreja ou alguém espiritualmente pode morrer, que é autossuficiência e vanglória, glória trazida a si mesmo, com a lembrança de que não podemos nos apoiar nas nossas próprias virtudes. A nossa vida deve ser baseada na nossa completa dependência do Senhor. Amém? Já falamos de 4 igrejas, entre as 7 de Apocalipse. Já falamos de 4 igrejas, 3 grandes pontos principais, 3 grandes problemas entre 5. Amém? Todos já estão de volta? Alguns não voltaram ainda, mas vamos seguir, porque a gente tem tempo contado. Amém? Falando agora do 4º grande motivo por que uma igreja morre, aí nós vamos caminhar com a igreja de Éfeso. A primeira descrita em Apocalipse, mas a 5ª que eu vou abordar aqui nesse nosso estudo. Então, o 4º grande motivo por que uma igreja morre está relatado, como eu falei no princípio, daquilo que Cristo revelou a João e João escreveu às igrejas. Estava ali a noção clara do que estava acontecendo e do que viria se algo não mudasse. Esse 4º grande motivo por que uma igreja morre está ali demonstrado no que Cristo manda que o apóstolo João escreva ao anjo e àquela igreja lá de Apocalipse, a liderança daquela igreja em Apocalipse. Então vá lá para Apocalipse 2, volte para Apocalipse 2, versículo 1, quando Cristo fala à igreja em Éfeso. Está escrito lá, Apocalipse 2:1: escreva esta carta ao anjo da igreja em Éfeso. Esta é a mensagem daquele que segura na mão direita as 7 estrelas, daquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. Sei de tudo que você faz, vi seu trabalho árduo e sua perseverança, e sei que não tolera os perversos. Examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Sofreu por meu nome com paciência, sem desistir. Contudo, tenho contra você uma queixa: você abandonou o amor que tinha no princípio. Você abandonou o primeiro amor, em algumas versões. Veja onde você caiu, arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei seu candelabro do seu lugar entre as igrejas. Mas a isto a seu favor: você odeia as obras dos nicolaítas, como eu também odeio. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei o fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Então a igreja de Éfeso foi elogiada por Cristo, a princípio, por seu zelo, por seu cuidado,
por seu amor a Cristo e também por seu amor uns pelos outros. Se formos, e não é o caso essa manhã, se você for hoje ainda ou em outro momento, caminhar pelo que está escrito na carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja em Éfeso, que tinha como pastor Timóteo, filho na fé, discípulo amado de Paulo. Não sabemos se Timóteo ainda nessa época era o pastor em Éfeso, talvez sim, talvez não, provavelmente sim, até porque Timóteo foi trazido ao ministério novo, por volta dos 30 anos de idade. Então, passados cerca de 30 anos, Timóteo ainda seria alguém, possivelmente, apto ao ensino, apto ao ministério. Mas não há um relato exato de que a essa época, quando o apóstolo João escreve, revelado por Cristo, repito, a carta final, o livro final, o texto final da nossa Bíblia, que é Apocalipse, se ainda era Timóteo o pastor da igreja de Éfeso. Então Cristo elogia o amor que aquela igreja tinha por ele, Cristo elogia o amor que aquele povo tinha um pelo outro, e a verdade que eles andaram no princípio, aquilo que eles fizeram no início da sua caminhada cristã. Eles começaram bem, e isso de certa forma já aponta para o quinto ponto, mas estamos no quarto ainda. A igreja de Éfeso tinha, aí eu vou usar dois termos teológicos, mas explico o que eles são. A igreja de Éfeso tinha aquilo que na teologia nós chamamos de ortodoxia, ou seja, um bom conhecimento, uma boa doutrina. A sua doutrina estava correta no princípio, a sua fé estava correta no princípio. Eles tinham uma boa base, tinha uma boa ortodoxia, o ensino correto, mas eles não tinham aquilo que a teologia chama de ortopraxia, ou seja, eles tinham a boa doutrina, mas eles não tinham a boa prática. Conhecer a verdade, conhecer a palavra, deve andar lado a lado a praticar e a viver essa palavra de Deus. Não adianta só conhecer, é necessário viver a palavra de Deus. E esse foi o problema da igreja de Éfeso. Isso a levou à morte. Aquela igreja e qualquer igreja nos dias de hoje, aquelas pessoas ou qualquer pessoa no dia de hoje, que somente conheça a palavra, mas não a pratique, está fadada à morte espiritual, porque outras coisas vão começar a tomar lugar. Quarto principal motivo por que uma igreja morre: conhecer e não praticar a palavra de Deus. Quarto motivo: conhecer e não praticar a palavra de Deus. Como o apóstolo Tiago já tinha muito bem dito e escrito como instrução à igreja, quando ele diz: irmãos, não sejam tão somente ouvintes, no sentido de conhecedores da palavra, mas sim praticantes. Na teoria, a igreja de Éfeso era perfeita, irretocável. Na teoria, aquela igreja era irretocável, mas na prática não vivia aquilo que sabia. É como alguém que nos dias de hoje, 2000 anos depois, praticamente do surgimento da igreja, alguém conhece a Bíblia, conhece a palavra, conhece a vontade de Deus, mas não a pratica. Isso levou a igreja de Éfeso à morte. Também a igreja de Éfeso não existe mais nos dias de hoje. E qualquer igreja que tão somente conheça
mas não pratique a palavra, é uma igreja fadada à morte. Não tem jeito, não tem meio termo. E aí vivemos um problema nos dias de hoje, vivemos uma tragédia nos dias atuais. E a tragédia é a igreja moderna ou a igreja pós-moderna tanto não conhece a palavra quanto não a pratica. Mas o que Cristo diz é que a pessoa que não conhece a palavra ainda tem a desculpa de que por não conhecer, não pratica. Mas não há desculpa para a igreja, para as pessoas, para os cristãos que conhecendo a palavra não a praticam. Então, pior do que não conhecer e por conta disso não praticar, é justamente conhecer a palavra e ainda assim não obedecê-la. E isso envolve tudo. Envolve casamento, relacionamento com filhos, uma vida de oração, observância e fidelidade, envolve dízimo, envolve oferta, envolve moral, envolve ética, envolve doutrina, envolve revelação bíblica, envolve vida com Deus, envolve tudo. Envolve tudo, porque a Bíblia é a nossa regra de fé, a Bíblia é a constituição do reino de Deus. Então não há como fugir dessa realidade, não há como fugir disso. Então, diante da pergunta, por que uma igreja morre, o quarto e grande motivo é conhecer e ainda assim não praticar a palavra de Deus. E, falando das duas últimas igrejas que restam, falando das duas últimas das 7 igrejas descritas em Apocalipse, e para falar do quinto e último grande motivo, são muitos, gente, são muitos. A gente poderia passar um ano inteiro e não seria suficiente falando disso, mas por conta disso trouxe os 5 maiores, os 5 mais graves problemas que podem levar uma igreja à morte. E o quinto motivo, falando das duas últimas igrejas que restam, que são Esmirna e Filadélfia, as duas que não são criticadas pelo Senhor, né? Surge ali o quinto grande motivo do porquê uma igreja morre. Temos a igreja de Esmirna descrita a partir do versículo 8, que eu li lá no começo, só fazendo um contraponto com a igreja de Pérgamo e Tiatira. No versículo 8 do capítulo 2 de Apocalipse, temos escrito: escreva esta carta ao anjo da igreja de Esmirna, esta mensagem daquele que é o primeiro e o último, que esteve morto e agora vive. Conheço suas aflições e sua pobreza, mas você é rico. Sei da blasfêmia dos que se opõem a você. Eles se dizem judeus, mas não são, pois a sinagoga deles pertence a Satanás. Não tenha medo do que está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão a fim de prová-los, e terão aflições por 10 dias. Mas se você permanecer fiel, mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem for vitorioso não sofrerá o dano da segunda morte. E o Senhor, escrevendo à igreja de Filadélfia, lá no versículo 7 do capítulo 3, na minha versão está escrito assim, ó: escreva esta carta, Apocalipse 3, versículo 7. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Filadélfia. Essa é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro, o que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Sei de tudo que você faz. Abri para você uma porta que ninguém pode fechar. Você tem pouca força, mas ainda assim obedeceu a minha palavra e não negou meu nome. Veja, obrigarei aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás, os mentirosos que se dizem judeus, mas não são, a virem, prostrarem-se a seus pés e reconhecerem que amo você. Versículo 10 de Apocalipse 3. Porque obedeceu a minha ordem para perseverar, eu protegerei do grande tempo de provação que virá sobre todo o mundo, para pôr à prova os habitantes da terra. Venho em breve. Apegue-se ao que você tem, para que ninguém tome sua coroa. O vitorioso se tornará coluna do templo do meu Deus.
de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, e ele será cidadão da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, da parte de meu Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. As igrejas de Esmirna e de Filadélfia foram extremamente elogiadas pelo Senhor e não receberam nenhuma censura. Essas duas igrejas restantes, e deixei para o final de propósito, não receberam nenhuma repreensão, não receberam, por assim dizer, nenhuma bronca do Senhor, nenhuma. Foram extremamente elogiadas por sua fé, por sua clareza, por sua dignidade, por sua honra, por sua ética, por seu amor, por sua dedicação às coisas do Senhor. Mas o tempo foi passando. Passaram-se anos, passaram-se décadas, e só essas igrejas se mantiveram assim, firmes na presença do Senhor, dedicadas na presença do Senhor, caminhando e desejando caminhar na presença do Senhor. E essas igrejas começaram a se ver sozinhas, ignoradas, ou até mesmo esquecidas, por assim dizer. O tempo passou, elas se mantiveram fiéis por um tempo, mas vendo outras tantas coisas acontecerem e começando até mesmo se questionar se valia a pena se dedicar tanto ao Senhor, se valia a pena realmente ser tão firme, ser tão fiel, elas foram aos poucos se afastando da verdade, foram aos poucos perdendo a sua importância. Alguns julgando que ela sequer tinha valor. E sabe o que foi que aconteceu? Aquelas duas igrejas, e isso serve para qualquer igreja nos dias de hoje, aquelas duas igrejas pecaram, erraram, falharam, apesar de toda a sua fé e seu amor, falharam em não preparar a geração que viria após elas. Era um povo fiel, era um povo dedicado, era um povo amoroso, era um povo que estava disposto a morrer por Cristo, mas não preparou seus filhos, nem preparou seus netos para sucederem essa fé, sucederem esse amor, sucederem essa paixão pelas coisas de Deus. Consequência disso, aquelas igrejas morreram. Esmirna e Filadélfia também não existem nos dias de hoje. Quinto grande motivo da pergunta por que uma igreja morre é não preparar aqueles que ficarão no nosso lugar se Jesus não voltar na nossa geração. Quinto e grande motivo do porquê uma igreja morre é não preparar aqueles que ficarão no nosso lugar na geração seguinte, se Jesus não voltar nessa nossa. E Filadélfia e Esmirna falharam nisso. Por conta disso, ainda hoje, aquelas igrejas não existem mais. E 2%, menos de 2%, como falei no início do nosso estudo, menos dos 2% da população daquela região, naquela época conhecida como Ásia Menor, hoje em dia, menos de 2% da população daquela região se declara cristã. Existem estudos, inclusive tem um estudo recente, eu não me lembro exatamente a fonte, mas eu sei que outros pregadores, outros estudiosos da palavra já usaram esse estudo em algumas das suas pregações, algumas das suas abordagens. E repito, e me perdoe, falhei no sentido de não gravar ou não escrever essa situação. Existe um estudo recente que mostra que a terceira geração de uma igreja, quando ela existe,
está muito longe do exemplo da primeira geração, ou da primeira geração não tem praticamente nada. Imagine uma igreja de 80 anos de existência, e que a primeira geração estava lá, e depois vieram os filhos, e hoje são os netos. Esse estudo, feito principalmente com igrejas nos Estados Unidos e com algumas igrejas no Brasil, mostrou que a terceira geração de uma igreja não se parece em quase nada, ou não tem praticamente nada daquela primeira geração. Se perdeu, porque essas gerações não foram sendo discipuladas, não foram sendo ensinadas a continuarem defendendo a fé, a vida com Deus, um caminhar na palavra. Quando não se tem um retrato de algumas igrejas nos dias de hoje, que são uma geração que não conheceu a primeira, nem a segunda. Grupos de pessoas, que apesar daquela igreja ter 50, 60, 70, 80, 100 anos, não tem nenhum vínculo, não tem nenhuma relação com os primeiros que começaram naquele rebanho, porque as gerações não foram preparadas. Nós vemos um exemplo muito drástico disso no livro de Juízes. O livro de Juízes, no capítulo 2, diz que depois que morreu Josué, e também Calebe, e aqueles que ficaram daquela primeira geração, só Josué, Calebe e suas famílias permaneceram depois daqueles 40 anos no deserto, você sabe disso. Mas depois de morta aquela primeira geração, que ainda que tendo entrado em Canaã, a família de Josué, de Calebe e aqueles que sobreviveram, depois que morreu aquela geração, se levantou uma outra que não conhecia o Senhor, nem os seus grandes feitos por Israel. Por quê? Guerrearam tanto, lutaram tanto, para conquistar tantas coisas, até aquilo que Deus não tinha dito, e esqueceram de preparar a geração que ia sucedê-los. A gente vê isso de forma simples, a gente vê isso de forma muito simples nos dias de hoje. Eu não sei se você conhece alguém na igreja que você faz parte, que diga assim, ó, estou preparando meu filho para ser pastor. Mas nós vamos precisar de pastores para a próxima geração. Estou preparando meu filho para ser um missionário. Estou fazendo com que ele estude, para que ele seja um missionário de Deus, com a unção do Senhor. Porque vamos precisar de missionários para a próxima geração. Estou estimulando meu filho, estou estimulando minha filha a que leia a Bíblia, que aprenda, que cresça teologicamente, para que então ele possa, esse meu filho, essa minha filha, possam ensinar a outras pessoas, possam dar aula para as crianças, possam ministrar para casais quando eles casarem. Eu não ouço isso. Eu sou pastor há quase 15 anos. Estou há quase 20 anos caminhando com Cristo. Casado com a mesma mulher há praticamente 18 anos. E assim permanecerei até Cristo me levar ou vier me resgatar. Mas você não vê, ou eu não vejo, alguém dizendo assim, pastor, estou preparando esse filho meu aqui para ser pastor também. Estou preparando essa filha minha aqui para ser uma excelente pedagoga cristã. Estou preparando esse meu filho aqui para ser, com a graça de Deus, com a vontade de Deus, um líder de adoração, um líder de louvor, um professor de escola dominical, um pregador do evangelho, um missionário, um evangelista, um apóstolo, um profeta. Tudo bem que isso depende da unção de Deus, mas a própria palavra diz que quem almeja o episcopado, quem almeja o ministério, está buscando uma boa coisa. Então o ministério é a junção, o ministério é a junção do chamado de Deus e a vontade daquele que serve, daquela que
está disposto a servir e adorar o Senhor. A igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia não fizeram isso. Não prepararam a próxima geração. E se nós não prepararmos a próxima geração, seremos também uma igreja que vai morrer. Quinto, repetindo, e último motivo, diante da pergunta, grande motivo da pergunta, por que uma igreja morre, é não preparar a próxima geração que nos sucederá. Se não fizermos isso, a igreja vai morrer. A igreja que fazemos parte, falo instituição, congregação, como a igreja de Esmirna, como a igreja de Filadélfia, não persistiu. Aquelas igrejas morreram. A igreja de Cristo, a igreja do Senhor como um todo morreu? Não. Mas aquelas duas igrejas, sim. E aquelas outras 5, por outros motivos, também sim. A questão é que eu tenho que me fazer também como pastor, como cidadão do reino, como pai, como servo do Senhor, como irmão em Cristo, é também pensar se eu estou preparando a próxima geração que vai suceder a mim, que vai suceder o pastor Alexandre, que vai suceder o pastor Imal, o pastor Sidiclei, o pastor Zilton, o pastor Elton, o pastor Marcílio, o pastor Fabiano, o pastor Robert, o pastor Luiz, o pastor Vieira, todos os pastores, todos os missionários que fazem parte da nossa denominação, por exemplo. Porque se não prepararmos uma próxima geração, vamos deixar de existir como congregação, vamos deixar de existir como instituição, vamos deixar de existir como denominação, da mesma maneira que Esmirna e Filadélfia deixaram. Porque não basta começar bem. Não basta começar bem. Temos que ir bem até o final. Não adianta inaugurar uma igreja hoje, essa igreja caminhar bem por 20, 25, 30 anos e depois vermos essa igreja morrer, porque uma próxima geração não foi preparada, uma próxima geração não foi instruída. Então, por que uma igreja morre? 5 grandes motivos: corrupção teológica, moral e ética. Segundo grande motivo, viver no pecado. Terceiro grande motivo, alguém lembra aí? Escreve. Alguém lembra aí? Fala aí para mim. Fala aí. Autossuficiência e vanglória. Quarto grande motivo porque uma igreja morre. Lembra? Quem lembra do quarto grande motivo? Falamos agora. Hã? Conhecemos. O exemplo da igreja de Éfeso: conhecer a palavra, mas não praticá-la. Quinto e grande motivo desses 5 que estamos abordando aqui, diante da pergunta por que uma igreja morre, é justamente não preparar a próxima geração que vai assumir no nosso lugar. Amém? E eu espero que você tenha sido de alguma forma grandemente abençoado por isso. Temos algumas questões aqui. Jerusa botou, de modo geral, por isso temos que pensar muito diante dessa situação. A Jane escreveu: e a pessoa que tem a oportunidade de conhecer a palavra, mas rejeita ter esse conhecimento, o que o juízo para ela é menor? É uma pergunta? É aquilo que eu falei, irmã Jane. A pessoa que não conhece pode ter até a desculpa de não praticar. Aquele que conhece não tem desculpa para não praticar. Mas agora surge uma terceira questão: alguém que, tendo a oportunidade, rejeita o conhecimento. Então é uma opção. A pessoa está fazendo uma opção por não conhecer. Não é que ela não conhece. Não é que ela não conheça. Ela conhece, então não tem justificativa para não praticar. Virá juízo sobre ela, caso faça. Alguém que não conhece pode usar como desculpa
para não praticar, mas ainda assim o juízo virá sobre ela. Agora, aquela que sabe que o conhecimento existe, rejeita premeditadamente, rejeita de propósito o conhecimento e vai ou quer usar isso como justificativa para não ter praticado, também virá juízo sobre ela, e isso não serve como desculpa. A Jerusa também escreveu, porque o pior é conhecer e não praticar. Exatamente, a responsabilidade é toda nossa. Jane também escreveu, me parece que para quem conhece e persegue em conhecer o Senhor, mesmo estando errando, ainda tem a oportunidade do Espírito Santo falar e convencer a pessoa a sair do erro. Mas quem rejeita o conhecimento da palavra, me parece com maior chance de morte. Justamente isso que nós falamos, justamente isso que nós conversamos. Norma escreveu aqui, eu tenho uma dúvida. Vê-se que em cada carta há um destinatário específico, bem como o verbo no masculino e singular. Em relação à igreja de Sardes, há uma ressalva dos poucos que não se contaminam. Essa carta era para toda a igreja ou uma exortação para o líder de cada igreja? Em cada carta há uma referência, escreva ao anjo à igreja em Sardes. Escreva ao anjo da igreja em Éfeso. Escreva ao anjo da igreja em Filadélfia. A carta é dirigida a Cristo, Senhor da igreja, por Cristo, Senhor da igreja, através de um apóstolo, líder da igreja, aquele que liderava a igreja. E por que isso? Porque a obrigação de passar para o povo as verdades, as revelações e o ensino correto da palavra de Deus parte da liderança. Cristo se dirige a quem lidera ou a quem liderava a igreja naquela época, porque era obrigação de quem liderava ensinar corretamente, corrigir quando necessário, advertir sempre que preciso. Por isso, a responsabilidade era de quem liderava. Os textos, as cartas são dirigidas ao anjo, ao líder da igreja, porque ele tinha aquela responsabilidade de passar ao povo o conhecimento da palavra, de ensinar o povo o caminho que ele, povo de Deus, deveria andar. Por isso esse direcionamento. Flori escreveu aqui, igrejas atuais que têm pastores gay e lésbica, não seria corrupção teológica e moral? Sim. Não por uma opinião pessoal. Eu não estou dizendo que isso é corrupção teológica, moral e ética por uma opinião pessoal. O diácono Eduardo escreveu aí, Cláudia, os 5 pontos principais de por que uma igreja morre. Não sou eu que estou dizendo que é uma corrupção teológica. Não sou eu que estou dizendo que é uma corrupção moral e uma corrupção ética. É a palavra. A palavra condena a certas práticas. Entre essas práticas, a palavra condena o relacionamento entre 2 homens e o relacionamento entre 2 mulheres. E você não encontra na Bíblia algo que corrobore, justifique, apoie um pastor gay ou uma pastora lésbica. Temos 2 textos principais falando de pastores e diáconos, no sentido de oficiais da igreja. Um texto escrito por Paulo, por inspiração do Espírito Santo, a Timóteo, e outro escrito a Tito. E nos 2 textos temos o quê? O presbítero, ou o pastor, ou aquele que almeja o episcopado, bispo, pastor, presbítero, 3 títulos para uma mesma situação, deve ser o quê? Marido. E marido de quem? Uma só mulher. Não diz que tem que ser marido de um outro homem, ou não diz que a mulher tem que ser esposa de outra mulher. Então é sim uma corrupção teológica, porque fere a doutrina, é uma corrupção moral, e aí não sou eu quem diz também, é Romanos capítulo 1, que diz que as criaturas, ao invés de adorarem o Criador, se voltaram a si mesmas, e por conta disso Deus os entregou às suas próprias paixões carnais, a ponto de homens se inflamarem por outros homens, e as mulheres da mesma forma por outras mulheres, inclusive invertendo o uso natural dos seus corpos.
Então não sou eu quem diz, é a palavra. E ir de encontro à palavra é uma corrupção teológica, moral e ética. Então aquilo que aconteceu com aquelas primeiras duas igrejas que nós falamos, né, nessa questão, nesse sentido, que foi justamente Pérgamo e Tiatira, todo relacionamento homossexual à luz da palavra é tido como imoralidade sexual. Não só isso. Existem imoralidades sexuais, tanto praticadas entre um homem e uma mulher, como entre dois homens e outras duas mulheres, ou até mais. Então é, sim, uma questão abraçada nesse sentido. Tem mais coisas aqui que nesse sentido. A irmã Edna, a diaconisa Edna, caminhou dentro da mesma pergunta da irmã Flori. Temos outra questão aqui. Juinde. Juarez. Sim, nosso querido irmão Juarez. Grande Jura está de volta nas terras baianas. Glória a Deus por isso. Ele diz, lembrando que a Bíblia que eles usam é corrompida de forma que os versículos que condenam o ato homossexual foram alterados. Eles têm sua própria Bíblia. Pois é. Boa observação, meu querido. Deus abençoe mais uma vez. É algo tão grave que eles não se importaram em alterar, adulterar, corromper as Sagradas Escrituras. Então, se você precisa corromper algo para justificar a sua atitude, você já está corrompido. Você já está perdido. É como alguém querer adaptar a palavra a si, quando somos nós que devemos nos adaptar à palavra do Senhor. Está claro aí? Mateus tem uma pergunta. Faça, Mateus. Quando fala de adulterar a Bíblia, quando fala em Apocalipse que haja aquele que alterar alguma coisa assim, isso se adequa só ao livro de Apocalipse ou toda a Bíblia? Mateus levantou uma questão aqui, já fugindo um pouquinho do assunto, mas vamos trazer de volta. Mateus falando a questão de adulterar a Bíblia, diante dessa resposta que eu dei aqui para o irmão Juarez, Apocalipse fala que aquele que acrescentar um tio ou uma vírgula à revelação de Apocalipse, lhes serão acrescentados todos os males descritos no livro. E aqueles que tirarem qualquer coisa daquele livro, também lhes será tirado as bênçãos ali prometidas. Andando por uma questão literal, parece-me que Cristo está falando acerca do livro de Apocalipse. É algo restrito. Tanto que ele fala, há tudo que foi declarado nesta revelação. Então, quando Cristo fala em Apocalipse, não deve se mudar nada, nem acrescentar, nem tirar as palavras daquela profecia, está se restringindo, pelo menos aqui em Apocalipse, exclusivamente ao texto de Apocalipse. Amém? Flori escreveu, igrejas que trazem misticismo, qual igreja se iguala? É a igreja, as duas primeiras igrejas. É o primeiro caso, é uma corrupção teológica, porque o evangelho não tem nada de misticismo. A própria igreja de Pérgamo e Tiatira se entregou a esse certo liberalismo e a esse misticismo, fugindo da sã doutrina. Eu não quero dar exemplos aqui, porque eu sei que vocês vão associar facilmente se eu der algum exemplo aqui. Mas nós vemos certas coisas que são verdadeiras macumbas gospel nos dias de hoje. Deixa eu tentar dar um exemplo que você não consiga associar. A Alexandra está dizendo aqui que não tem jeito não. Gente, tem... Meu Deus, não, eu não vou dar exemplo não, porque talvez você associe e eu não quero fazer nenhum tipo de associação. Não, posso dar um exemplo, porque eu já vi e já ouvi de igrejas diferentes fazendo isso, denominações diferentes fazendo isso. O líder da igreja, seja a liderança da igreja, seja homem ou seja mulher, ficar assim sentado na plataforma, com os pés descalços, e a membresia da igreja passando ali, beijando os pés daquele líder ou daquela líder,
e sendo o óleo derramado sobre a cabeça daquela pessoa que beijava aqueles pés. Você não vê isso na Bíblia. Nunca viu e nunca vai ver isso na Bíblia em relação a um verdadeiro líder cristão, a uma verdadeira líder cristã. Então isso é fugir da sã doutrina. E tudo aquilo que foge da sã doutrina é corrupção teológica. É uma deturpação da teologia, do texto bíblico. E uma igreja que faz isso, ou uma pessoa que faz isso, vai morrer. Não tem jeito. Então aqui no Brasil, eu já vi de igrejas diferentes e de lideranças diferentes esse tipo de prática, que você não vê na Bíblia. Isso corrompe a palavra. É uma corrupção teológica. Amém? A irmã Éda, conseguiria o homem administrar a sua cidade de modo que Deus possa lhe confiar a vida eterna? Isso vai depender de quê? Então, somente de não pecar? Confesso que eu não entendi direito não, diaconisa Edna. Não entendi a pergunta, não entendi a questão, me perdoe. Se a irmã puder esclarecer melhor, eu agradeço. Amém. Alguém quer fazer uma pergunta aí, ao vivo, em tela? Faz um sinal aí e eu lhe chamo aqui para dividir a tela comigo e fazer a sua pergunta rapidamente ou tirar a sua dúvida. Caso não queira, eu continuo respondendo aqui as mensagens que vocês mandam. A irmã Flori escreveu: graças a Deus que me encontro numa igreja que pratica a palavra de Deus. Amém, irmã Flori. Deus abençoe a cada dia, irmã. E eu, como pastor, não posso fugir. A palavra não é cidade, é vida. A irmã Edna escreveu aí. Eu, como pastor, não posso me permitir nenhuma dessas duas primeiras situações, muito menos nenhuma dessas três últimas. Eu não posso me permitir. Não posso me permitir corrupção teológica, corrupção moral ou ética. Não posso me permitir viver no pecado. Não posso me permitir conhecer a palavra e não praticá-la. Não posso me permitir autossuficiência ou vanglória. Não posso me permitir não preparar uma próxima geração. Porque eu sei que se eu me permitir esse tipo de situação, nós vamos nos perder. E a responsabilidade vai ser, se não no todo, em uma grande parte minha. Porque o responsável na igreja por manter a sã doutrina é o pastor. O responsável na igreja por manter a ética e a moral naquela igreja é o pastor. O responsável, ainda que as pessoas devam se manter também incorruptíveis, teológica, moral e eticamente, dentro da igreja, no ambiente da igreja, essa é a responsabilidade do pastor. Não andar, não viver em pecado é responsabilidade de cada um, mas é também responsabilidade do pastor lembrar isso ao povo, ensinar isso ao povo. Eu não posso, em hipótese alguma, me permitir autossuficiência e vanglória. Eu não posso confiar nos meus anos de estudo teológico, eu não posso confiar no meu diploma de teologia, na minha pós-graduação em capacitação ministerial. Não posso. Eu tenho que me apoiar, me basear, me segurar no Senhor. As minhas virtudes, se as tenho, ainda assim foram dadas por Ele. Eu não posso fugir disso, não posso me vangloriar, não posso trazer glória para mim. A minha dependência deve estar no Senhor e é minha obrigação ensinar isso ao povo. Não posso jamais me permitir, nem permitir o povo, sem chamar atenção, de que é necessário conhecer e praticar a palavra. Se eu não fizer isso, se a igreja não fizer isso, nós vamos morrer. Como eu não posso de maneira nenhuma
deixar de ensinar o povo que é necessário preparar uma próxima geração, e a próxima geração são os nossos filhos. Eu já ouvi, sem dar dica de onde, e eu já preguei em muitos lugares, já pastoreei em lugares diferentes, eu já ouvi pessoas dizerem, pais dizerem, que não levam seus filhos para a igreja porque não querem forçar uma escolha dos seus filhos, que não querem obrigar seus filhos a lerem a Bíblia, para que eles decidam o rumo que eles vão tomar na vida. Tudo bem, você quer fazer isso, você é pai, você é mãe, mas a Bíblia diz diferente. A Bíblia diz que é necessário ensinar a criança o caminho que ela deve andar. Então eu não posso fugir disso. A Bíblia diz que é necessário ensinar a criança no caminho que ela deve andar. E se assim for feito, mesmo quando ela for velha, ela não se desviará dele. Mas não é ler um textinho bíblico, não. Não é levar o filho para ter uma aulinha no departamento infantil, não. E não estou usando os diminutivos aqui para diminuir o valor disso, não. É ensinar, é discipular, é mostrar o caminho, mostrar a necessidade, a supremacia, a suficiência de Cristo, senão eles vão se perder. A gente não deixa os nossos filhos, quando crianças e adolescentes, tomarem certas decisões, porque a gente sabe que eles vão se dar mal. A gente não deixa um filho pegar uma tesourinha e enfiar numa tomada, porque sabe que ele vai tomar um choque. A gente não deixa um filho caminhar à beira de um precipício, à beira de um barranco, porque sabe que se eles caírem, eles podem morrer. Aí a gente se acha tranquilo em dizer que vamos deixar os nossos filhos escolher se vão ter uma vida de fé ou não, mesmo a gente sabendo que aquilo vai levá-los à morte. Isso é uma corrupção teológica, moral e talvez ética. E que, a depender da sua opinião ou da minha, o Senhor vai nos julgar nesse sentido. O irmão Juarez escreveu: existe um grande perigo nesse segmento. Eles dizem que a intenção é despertar fé, mas a fé verdadeira se fundamenta em Cristo. Isso aí, Jura, perfeito. A gente não precisa criar modismos, a gente não precisa inventar misticismos, a gente não precisa criar uma infinidade de coisas com a desculpa, com o pretexto de despertar a fé. A gente precisa da palavra, a gente precisa da sã doutrina, para que as pessoas aprendam e cresçam no Evangelho. Joilson escreveu: se um pastor lutar para manter a sã doutrina, mas os membros não o seguem, o que acontece com ele? Bom, a depender do tipo de governo, Joilson, da igreja, porque existem vários tipos de governo. Existe o governo da igreja no sentido de congregacional, existe o governo presbiterial, episcopal ou presbiteriano. Aí não estou falando exclusivamente da igreja presbiteriana, não. São formas de governo. As igrejas que têm uma forma de governo congregacional, se o pastor não estiver agradando o povo, a igreja se reúne numa assembleia geral da igreja, os membros votam por mandar o pastor embora, e o pastor vai embora. Isso numa forma de governo congregacional, onde o povo vota, onde o povo decide o que o pastor, se o pastor vai ficar ou se o pastor vai sair. Flori escreveu outra coisa aí. Não, foi aquela enfim. E aí, se o governo é episcopal ou presbiterial, o pastor é a maior autoridade, humanamente falando, dentro da igreja. Então ninguém vai conseguir tirar o pastor do seu lugar, a não ser a sua própria liderança, aquele ou aqueles que estão acima do pastor da igreja em liderança. E aí não vai ser por uma questão da sã doutrina. Um pastor que prega a sã doutrina, numa forma de governo presbiterial ou episcopal, vai ser mantido, justamente porque está pregando a verdade, porque está ensinando a verdade. Ele só vai ser tirado por uma questão ética, por uma questão moral, ou algum erro praticado por ele. Mas fora isso, ele vai permanecer.
E existe algumas igrejas que a forma de governo é representativa, é presbiteriana, alguns usam parlamentar. O povo escolhe alguns homens e mulheres, esses homens e mulheres escolhidos, eleitos, formam um conselho, e esse conselho é quem administra a igreja, quem escolhe o pastor, quem diz como a igreja vai se conduzir. É uma outra forma de governo. E se o pastor estiver fazendo alguma coisa errada, esse conselho tira o pastor, discipula o pastor, manda o pastor embora. Ou se o pastor estiver fazendo a coisa certa, mantém o pastor. E quem não quer seguir essa doutrina, se não pode tirar o pastor, a pessoa sai. Se a pessoa não suporta ouvir a verdade, o lugar dela não é na igreja. Vou repetir isso. Se a pessoa não suporta ouvir a verdade, e o evangelho é a verdade de Deus, ela não pode ficar na igreja. O lugar dela não é a igreja. A igreja é o lugar de ouvir a verdade. A igreja é o lugar de caminhar na sã doutrina. Nosso querido irmão Vladimir, mineiro de primeira, saudade, meu irmão. Esse o processo é simples, o resultado é extraordinário. Jesus Cristo, simples assim. Não se permitir corrupção teológica, moral, ética, não andar em pecado, não viver de orgulho pessoal, autossuficiência, vanglória, conhecer a palavra e viver a palavra, preparar uma próxima geração. Isso tudo não é complicado, pelo contrário, é até simples demais, a ponto das pessoas não acreditarem que é tão simples. E o resultado é, como disse nosso irmão Vladimir, formidável, fantástico, extraordinário, que é Cristo. E uma eternidade com o Senhor. Então são princípios que não podemos abrir mão. São coisas que não podemos deixar de fazer, senão vamos morrer como igreja. Rita escreveu: por esse motivo que eu amo minha igreja e os meus pastores. São homens que conhecem a palavra. Amém, Rita? E que sejamos homens que nunca confiem na autossuficiência e que nunca se vangloriem, porque senão vamos nos perder na mesma situação. Flori escreveu: quando Maiara tem alguma dúvida, falo, pergunta para o pastor Ariston, e ela tem aprendido muito. Amém, é meu papel, é meu papel. E se em algum momento Maiara me perguntar alguma coisa, ou qualquer pessoa me perguntar o que quer que seja, e eu não tiver uma resposta bíblica, não tiver uma resposta doutrinária, não tiver uma resposta teológica, não tiver uma resposta à luz da palavra, eu não vou dar. Eu vou orar a Deus, eu vou buscar do Senhor para então responder àquela pessoa, porque eu não posso fugir da realidade de conhecer e praticar a palavra. Então, se eu não tiver uma resposta à luz da palavra, se eu não tiver convicção à luz do texto bíblico, eu não tenho que responder. Espero continuar sendo sempre útil, espero continuar sendo sempre alguém que aconselha e dirige o rebanho, mas tem que ser sempre à luz da palavra. Amém? Deixa eu virar o rosto aqui para poder ler. A dificuldade hoje é achar jovens que queiram ser preparados para o ministério, a irmã Jane escreveu. Mas aí, irmã Jane, entra outra questão. Será que é difícil? Eu vou levantar uma questão. Será que é difícil achar jovens que queiram ser preparados para o ministério? Ou como pais, não estamos incentivando os nossos jovens a irem ao ministério? Porque, gente, tem pastores aí, vamos falar de profissão, vamos abordar o ministério, vamos tirar a questão espiritual, o que é um absurdo. Mas vamos lá, antes que termine. E aí vou responder isso e temos que terminar. Falando só de dinheiro, porque tem gente que está na igreja, está no ministério pelo dinheiro. Vamos falar do pastoreio como profissão, o que é uma tragédia.
Eu vejo as pessoas querendo formar os filhos e as filhas em direito, em administração, em economia, odontologia, medicina, porque terão um grande futuro e ganharão muito dinheiro. Gente, tem pastor ganhando 10 mil, 15, 20, 25, 30 mil reais por mês. Mas por que ainda assim não querem ser pastores? Se a questão é só dinheiro, o que graças a Deus no meu caso não é. E acredito que na maioria dos casos não seja. A questão é se eles não querem ou se não são estimulados para isso. Porque se não houver o estímulo, repito, o ministério é a junção da unção de Deus e da vontade do indivíduo. Em alguns casos não tem como fugir. Mas em outros sim. Em outros sim. Eu conheço pessoas que seriam extraordinários pastores, pregam com unção, falam com autoridade, mas preferiram seguir outras carreiras fora do Evangelho. Então, não sei dizer ao certo se é difícil encontrar os jovens que queiram ir ao ministério ou se não estamos estimulando esses mesmos jovens a isso. Uma vez o filho de Spurgeon, um dos maiores pregadores que se tem notícia do Evangelho, uma vez o filho de Spurgeon virou para o pai e disse assim: pai, o que é que o senhor acharia se ao invés de ser missionário eu fosse rei da Inglaterra? E Spurgeon respondeu: meu filho, que grande tristeza seria para mim em saber do seu chamado ministerial ver-te reduzido a um mero rei. Então para Spurgeon era mais importante o filho ser missionário do que ser rei da Inglaterra. Zélia escreveu aqui: com certeza a maioria dos pais não incentivam seus filhotes. Por maioria eles ensinam os filhos a valorizar o dinheiro. E ministério é isso, irmãs. Ministério é dureza, ministério é luta, ministério são lágrimas, apesar de grandes alegrias. Juarez escreveu: nessa questão acredito, e por experiência visível ao longo dos anos, o que tem faltado é exatamente o que o pastor Eston falou. Está faltando incentivo das lideranças a essa busca. Zé escreveu de novo: amar o Senhor acima de tudo e o próximo como a nós mesmos. Amém. E glória a Deus. E precisamos, como líder, e agora falando como pastor, líder de igreja e líder denominacional também, nós precisamos identificar aqueles que têm chamado, identificar aqueles que têm vontade e trazer esses jovens, jovens adultos, jovens adolescentes, identificando o chamado, identificando a vontade, a trazê-los ao ministério. Porque a gente fica naquela coisa: meu Deus do céu, eu acho que fulano tem chamado ministerial, prega bem, ama, cuida, trata, visita, pode ser um pastorzão, mas meu Deus, o cara ganha 8 mil por mês, ganha 10 mil por mês. Como é que esse sujeito vai abandonar isso tudo para virar pastor, para ganhar R$1.000, R$2.000, 3 mil, quem sabe? Para você que não sabe, a média de salário do pastor do Brasil é de R$1.903. A média, menos de 2 salários mínimos. Mas aí os pastores ficam se perguntando às vezes: como é que eu vou tirar um cara desse do trabalho para o sujeito ganhar 3, 4 vezes menos? Isso aí não é contigo, isso aí é com o Espírito Santo. Porque Deus não deixa os seus na miséria, e glória a Deus por isso. Vou responder mais a uma questão aqui e encerrar. A irmã Flori falou: eu vejo minhas filhas como evangelistas e tento mostrar como é importante. Oro a Deus por isso. É isso aí. Tem que orar, tem que incentivar e dar glórias a Deus. Caso consigamos trazer os nossos filhos não só para o Evangelho, não só para Cristo, que já é extraordinário, mas que possamos fazer dos nossos filhos, com a bênção e com a unção de Deus, pregadores do Evangelho, missionários no reino de Deus, pastores, diáconos, diaconisas, homens e mulheres de Deus, salvos, cidadãos do reino, mas a serviço do reino de Deus. Daqui a pouco a gente vai passar. Eu estou com 47 anos de idade. Se Jesus não voltar, quero viver até os 120, como eu gosto de brincar, mas com saúde, para poder continuar pregando o Evangelho para a glória de Deus. Mas eu não posso esquecer
de preparar a próxima geração. Dito isso, que Deus te abençoe grandemente no nome de Jesus. Tenha um excelente dia. À noite aguardo vocês, mais uma vez, nesse mesmo canal, 19 horas, louvando e glorificando o nome do Senhor. Deus te abençoe e te guarde hoje e sempre, grande, rica, poderosa e abundantemente no nome de Jesus. Deus te abençoe. Tenha um excelente dia, repito, e até logo mais. Aleluia.